Fala aí, meus amigos, estou de volta aqui num vídeo para vocês. Vou pedir para você já dar o like no vídeo aí, por favor, tá? Compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, que é muito importante, e ficar até no final do vídeo também, que ajuda bastante, tá? Eu quero comentar com vocês aqui uma matéria do Extra que fala que o nosso excrementíssimo Presimeme falou em média nas últimas 2 semanas uma frase polêmica a cada 24 horas, e o jornal elencou algumas aqui. Eu quero comentá-las com vocês, tentar fazer isso da forma mais rápida possível, mas peço que vocês fiquem até no final, né? Só para a gente ver com quem que a gente está lidando em relação a ser um presidente da República, né? Então, dia 17/7, Bolsonaro diz o seguinte sobre o filme Bruna Surfistinha: não posso admitir que com dinheiro público se façam filmes como o da Bruna Surfistinha. Bom, primeiro que o Bolsonaro não tem que admitir nada ou não admitir. O que precisa ter é um crivo respeitado para que se capte dinheiro, ou para que qualquer agência pública injete dinheiro em algum projeto particular de filme. E esse filme deve atender a um determinado cabedal, né, de características, né? Se atendeu, vai ser feito o aporte, né? É assim que funciona, é assim que tem funcionado. E o filme Bruna Surfistinha é um filme de drama que conta uma história individual específica e que não tem nada a ver com pornografia, segundo o Bolsonaro diz, como o Bolsonaro diz que é, né? Então, Bruna Surfistinha ele não assistiu, se assistiu não entendeu, porque é um depravado, um degenerado, né? E ele não é nenhum rei para poder ter uma opinião absoluta sobre esse tipo de coisa, né? Mas mostra a ignorância aqui a respeito do presidente, de como funciona, né, o processo de fomentação, de fomento desse mercado cinematográfico no Brasil, que aliás vem passando por um ótimo momento aí, está correndo o risco de acabar por causa desse tipo ideológico de pensamento estúpido aqui. Eduardo Bolsonaro, dia 18/7, Eduardo Bolsonaro, embaixador, ele fala: pretendo beneficiar meu filho, sim. Então, qualquer coisa que aconteceu em outro governo que lembre isso aqui, mesmo que seja a 10 mil quilômetros de distância, era atacado ferozmente aí pelo neoconservador brasileiro, esse retardado mental que hoje apoia Bolsonaro, né? E agora a gente vê um presidente falando isso aí abertamente, a gente não vê nenhum tipo de ataque a esse tipo de posição absurdamente despótica do presidente, né? Depois, dia 19/7, ele pode: não pode dinheiro público ser usado para filme pornográfico. Olha, é possível que possa sim, caso seja um filme pornográfico, porque se tiver uma captação, se tiver um público, se tiver uma faixa limitada, ou seja, quem vai no cinema vai saber no que vai assistir, né? E você tiver o retorno que o Estado ou que a agência exige disso, não tem problema nenhum de ser. Mas isso aqui é falando em relação à Bruna Surfistinha, que eu falei. Então, quer dizer, ignorância pura, e o reitero dessa ignorância toda hora que dá para fazer, né? Dia 19/7, mentira sobre Miriam Leitão. Miriam conta um drama todo mentiroso que teria sido torturada. Olha, existe uma documentação que comprova que a Miriam Leitão foi torturada aos 19 anos e grávida, e que veio a perder o filho por causa disso depois. Aconteceram outras torturas, né, documentadas também, o que fica difícil de falar que essa ou aquela não é verdadeira, uma vez que várias são verdadeiras e sequer foram relatadas, né? Mesmo a gente sabendo que a Miriam Leitão é uma vítima de tortura, que hoje apoia a tortura através da reforma da Previdência, por exemplo, e que apoiou ipsis litteris todas as ações contra o governo Dilma de forma totalmente arbitrária pela mídia. A mídia foi achando as coisas e foi veiculando as coisas, muitas vezes sem comprovação real, e a Miriam Leitão estava encabeçando muitas dessas situações. Então, a Miriam Leitão é um lixo para a esquerda, no sentido de alguém que foi de esquerda e que poderia estar ajudando para o entendimento ou para a amenização dessa situação tão polarizada que está no Brasil hoje. Gente como Miriam Leitão reforçou essa polarização no lugar de
lutar contra a polarização. Então a Maria Leitão não tem nada de aproveitável à esquerda, mas ela merece respeito como qualquer um que foi torturado na ditadura midiático-civil militar que aconteceu no Brasil de 64 até 85. Ataque a governadores. Daqueles governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão. Então aqui tem inclusive um crime, aqui um problema, um atentado aos princípios de administração pública. Tem que tratar todo mundo igual, né? Então se você é o chefe de uma federação, você deve tratar todos os federados de forma igual, isonômica, equânime e igualitária e ponto final. Não importa se ideologicamente você não concorda com o cara. Ainda mais se falando de um cara que é infinitamente superior a você em intelecto, em capacidade de administração, como o Flávio Dino é, né? Então pejorou os nordestinos através do termo Paraíba, né? Então, mostrando aí todo o seu guarda-chuva de preconceitos, né? Debaixo desse guarda-chuva, a xenofobia é um deles. Bolsonaro já falou isso de nordestinos, já falou coisas absurdas também de imigrantes. Então isso aqui só mostra o tipo de lixo que a gente tem hoje presidindo o Brasil e liderando o Brasil, porque junto com ele tem mais um monte de gente que pensa igualzinho isso aqui. Aí no dia 26/7 ele encerra uma coletiva em Goiânia e ele diz o seguinte: com licença, estou numa solenidade militar. Tem militares meus, tem familiares meus aqui. Eu prefiro vê-los do que responder uma pergunta idiota para você. A mídia é um poder de observação do povo. Mesmo que a mídia seja uma mídia vendida, canalha no Brasil hoje, ela é uma ferramenta que o povo tem à sua disposição. Então o presidente da República não pode tratar de forma desigual e de forma ignorante e bravateira dessa forma aqui e tratar de pergunta idiota algo que não concorda, que não vai de acordo com o seu viés ideológico, que é uma coisa que ele diz que não faz nada com viés ideológico, mas ele vive embaixo de viés ideológico em qualquer coisa que ele trata como presidente da República. Dia 27/7 ele fala: eu vou negar o helicóptero a ir para lá e mandar ir de carro? Então ele emprestou um avião da FAB, né, um veículo público para um procedimento, um acontecimento privado que estava acontecendo na sua família, né? Então isso aí é um problema muito sério, né? A gente está parecendo, como eu já falei, que a gente tem um rei no Brasil e não um presidente, e que a coisa não é pública, não é res pública mais, né? Dessa forma aqui fica claro é que a ideia de república está totalmente subvertida por esse débil mental. Malandro, para evitar problema desse, casa com outro e adota criança no Brasil, falando a respeito do Glenn Greenwald, que é um dos maiores jornalistas do mundo, com bastante serviços prestados aí, pelo menos a liberdade de informação e a liberdade individual. O Glenn é um liberal, então não adianta a gente ficar esperando que o Glenn seja um esquerdista de carteirinha e tentando trazer ele para debaixo da nossa asa, porque o Glenn é um liberal e nesse sentido a gente tem que defender esse tipo de liberalismo aqui que ele está fazendo, que é simplesmente fazer com que um Estado que já é podre, que já é cheio de problemas, funcione menos mal para a população. Glenn ajuda o Estado a funcionar de forma mais igual e menos desigual, coisa que é muito difícil, mas os Glenn da vida são importantes nesse momento aqui, e o Bolsonaro sabe disso, né? Não que ele seja um gênio, mas é que é uma coisa muito óbvia, então ele ataca dessa forma aqui. Sobre meio ambiente, no dia 27/7, ele fala: questão ambiental só importa aos veganos que comem só vegetais. Isso aqui é um absurdo, não precisa nem falar nada. Quem defende o meio ambiente é todo mundo que está dentro do meio ambiente e está percebendo que o ambiente está sendo atacado e que existe uma diferença grande entre um ambiente que já existiu e o que existe hoje e o que possivelmente vai vir a existir, né? E que vai influenciar negativamente na vida de um monte de pessoas no mundo. Então ele tenta usar um outro argumento aqui, saindo fora da questão central, e fala lá dos veganos, uma coisa que é apenas uma partezinha bem pequena da questão ambiental. Dia 29 ele fala sobre o pai do Fernando Santa Cruz, né, que é do Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB, né, fala sobre o Fernando Santa Cruz, que foi um ativista aí, contra a ditadura militar, e ele diz que o Fernando Santa Cruz foi morto por justiçamento pela própria ação armada, né? Então ele não tem como provar isso. O que se sabe, através até inclusive de
relatos do próprio exército é que o pai dele foi assassinado. Então ele fala uma coisa primeiro, depois ele mente. Ele era muito jovem, é muito difícil alguém falasse alguma coisa desse tipo com o Bolsonaro, eu acho, à época. Né? Então, além de ofender a dignidade do morto, ofendeu a dignidade do rapaz, né, que sofre com o pai não ter sido encontrado até hoje. Né? Então, lamentável ver como é que um ser humano que deveria estar apaziguando e criando um clima de mais estabilidade no Brasil coloca fogo na coisa como esse retardado desse presidente. Sobre as mortes em Altamira, né, lá no presídio de Altamira, onde está tendo um massacre, né, uma briga entre presos e polícia, etc. Ele diz que pergunta para as vítimas dos que morreram lá o que eles acham. Mais de 40% das pessoas que estavam lá dentro sequer foram julgadas. É um problema judicial brasileiro. Né? Tem muita gente presa que não foi julgada, portanto pode ser que tenha muita gente que morreu lá que nem culpado era. Então ele coloca tudo na vala comum do bandido, né? E diz que todo mundo que morreu lá morreu justamente, que acabou sendo feita uma justiça ali. Então quer dizer, o Bolsonaro é o presidente do Estado que não acredita no Estado. Né? Então isso aqui é uma coisa paradoxal, no último, e a gente precisa de conversar isso e mostrar esse tipo de argumento aqui para os bolsominions, para o gado de estimação do Bolsonaro. Dia 37 ele fala, na questão de 1964, existem documentos de matou, não matou. Isso aí é balela. Então, ó, existe documentos que comprovam, o próprio exército assume isso. No final da ditadura militar é criada uma lei de anistia geral, ou seja, ela anistiava tanto o terrorista criminoso das ações armadas que o Estado tratava dessa forma, como ele anistia o militar também. Ou seja, ele assume que existiu ações do próprio Estado de forma a assassinar pessoas e tal, bem aos moldes de uma ditadura mesmo, mas aí o Bolsonaro diz que não. Então, quer dizer, a história está aí, existe comprovação, quem fez a merda assume que fez, mas o Bolsonaro não. Ele é presidente do Brasil. E a respeito de trabalho escravo, né, onde tem uma emenda constitucional apresentada que diz que ela pretende dizer que se a pessoa tem um latifúndio, tem uma propriedade, e ela trata algum funcionário de forma análoga, de forma a essa pessoa trabalhar em condições análogas à escravidão ou à escravidão, então ela deve perder a propriedade. Então ele vai lá e ataca isso, né? Então você aí que tem um latifúndio que trata seu funcionário como escravo, saiba que o presidente da República apoia você, tá? E nós da esquerda sabemos que o presidente da República apoia esse povo. Então é contra isso aí que a gente tem que argumentar, que a gente tem que mostrar para o nosso coleguinha bolsonarista, nosso coleguinha neoconzinho brasileiro retardado, que está seguindo uma cartilha americana num momento terrível da história americana, e está sendo reproduzido aqui de volta num povo sem educação, num povo sem cultura, e isso aí tende a se tornar uma bagunça generalizada. Nosso país está em rumo a uma guerra por causa desse retardado mental que é o nosso presidente da República. Então precisamos falar sobre isso, expor isso. Então me ajuda nisso. Comenta aí, curte o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal. Em breve eu tô de volta. Aquele abraço, galera.